Perseguidos, estou na área para trazer para vocês aqui nesse vídeo análise da rodada 10 do Brasileirão, tá? Esse é um programa novo que eu estou começando, é um programa que é exclusivo, tá? Para a galera do Clube do 5%, para quem está também no meu grupo de pré-jogo de futebol e também para quem está no grupo da estratégia 5x, né, junto com o Brasileirão, tá? Então não é um vídeo que vai estar público, não é um vídeo, pelo contrário, né, é um vídeo privado, é um vídeo que somente as pessoas que estão nesse grupo vai poder assistir. No caso, você que está assistindo aqui agora, é porque você está em um desses grupos, tá? Então é realmente muito exclusivo. Nesse vídeo eu vou detalhar, beleza? Vou fazer uma análise minuciosa de cada jogo do Brasileirão da rodada 10, de todos os jogos. Para que você, obviamente, saiba qual o melhor caminho a seguir, tá? E também para passar a minha visão, a minha análise em relação a cada um dos jogos. Um dos problemas que as pessoas me listam, né? Um dos maiores problemas é de não ter uma estratégia, é de não saber analisar um jogo. Então eu acredito que esse vídeo vai poder ajudar muito vocês, passando uma visão mais técnica, uma visão de um apostador, né? De qual o melhor caminho a seguir em cada um dos jogos. E se o melhor caminho for também para levar para o ao vivo. Então a gente tem essas duas possibilidades: atuar no pré-jogo e também atuar no ao vivo. Então nós vamos analisar aqui dados, tá? Nós vamos analisar também o jeito de cada time, como ele que ele joga, beleza? E eu quero passar para você realmente detalhes e o que é que eu estou pensando em fazer em cada um dos jogos do Brasileirão, que já que é um dos campeonatos que vocês também conhecem bastante, né? Que vocês acompanham bastante. E nesse período, principalmente de data FIFA, né? Um período onde a gente está tendo Eurocopa, a gente está tendo Copa América, o Brasileirão é o campeonato, a liga, onde a gente mais está atuando, beleza? Então toda rodada eu vou fazer um vídeo como esse. Não vai ser um vídeo curto, pelo contrário, vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque vai ser uma análise realmente detalhada de cada jogo, tá? Então, obviamente, a gente vai ficar aqui. Mas vai valer muito a pena, vai começar a mudar completamente a sua mentalidade e a forma como você aposta. Até porque a gente está numa revolução, né? Quem está me acompanhando nas redes sociais sabe do que eu estou falando. Cara, eu tô cansado de fato das pessoas não conseguirem progredir dentro do mercado das apostas esportivas. Pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais perdendo dinheiro, se endividando, ficando estressado, frustrado. Muitas vezes quem paga por isso é a família dentro de casa, né, com a falta de dinheiro e com estresse, principalmente do marido, que geralmente é o cara que aposta. Então eu quero mudar isso, sabe? Eu não quero que sua esperança acabe em relação às apostas. Pelo contrário, eu quero te mostrar a verdade, o que precisa ser feito para que você mude os seus resultados dentro das apostas. E vídeos como esse aqui eu tenho certeza que vai me ajudar muito nessa revolução, nessa guerra mesmo contra os influencers, MCs, esses caras que ficam recomendando você apostar, mas recomenda de maneira errada. O cara chega lá e fala: ah, aposta aqui, aposta ali, mas ele não sabe do que está falando, ele não tem uma análise, ele simplesmente só quer que você se cadastre na casa de aposta dele, que você faça a aposta de qualquer jeito, muitas vezes recomendando bingo, recomendando múltiplas, que não funciona, né? Só para que ele tenha benefício com isso. Então estou cansado realmente disso, por isso que eu estou iniciando essa guerra, né? E eu quero você junto comigo nessa, me apoiando, me ajudando, porque sozinho eu não vou conseguir, tá? Mas com vocês, sem sombra de dúvidas, eu vou conseguir, porque eu tenho certeza que você vai levar essa mensagem para o seu amigo, sabe? Tudo que você aprender, você vai estar levando para as pessoas também, para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas dentro desse mercado. Aí sim vai ser um mercado onde as pessoas vão enxergar, vão olhar e vão ver uma possibilidade de ter uma renda extra com isso, de colocar dinheiro dentro de casa, beleza? Então vamos para cima. Se você não está me seguindo ainda no meu Instagram, vou deixar aqui o link, tá, na descrição. E vamos embora, vamos começar com as análises aqui, que é o objetivo principal desse vídeo, tá? Só voltando aqui, show de bola, voltou, tava desfocado. E galera, nós vamos começar com a análise aqui da rodada 10 do Brasileirão. Eu vou seguir essa ordem aqui, que tá aqui, tá? Então já vou começar logo com o jogo do Criciúma contra o Atlético Goianiense, o Criciúma jogando fora de casa, né? Vamos primeiro dar uma olhada como é que tá a tabela, beleza? A classificação é a primeira coisa que eu sempre observo, para a gente poder identificar, né? O Atlético Goianiense nos últimos jogos conseguiu até dar uma alavancada, dar uma subida, né? Venceu agora recentemente o Fluminense de virada no gol no último minuto. Isso começou a somar pontos e saiu da última colocação. Última não, né? Mas da zona de rebaixamento que estava. Então foi uma vitória muito importante e teve um empate contra o Corinthians depois de estar perdendo por 2-0. O Corinthians teve um jogador expulso, né? Ainda no primeiro tempo. E o Atlético Goianiense conseguiu também no finalzinho do jogo com um pênalti empatar a partida, beleza?
O Atlético Goianiense em 9 rodadas tem 5 derrotas e fizeram 8 gols e sofreram 12 gols. Já dá pra ver que é uma equipe que sofre bastante gols, né? Bastante gols mesmo. Dentro de casa, só para mostrar para vocês aqui, é um dos piores, tá? O pior, na verdade, mandante, né? Acabou empatando contra o Corinthians, mas perdeu contra o Cruzeiro, perdeu contra o São Paulo e perdeu contra o Flamengo, tá? O Criciúma não está muito distante em relação ao Atlético Goianiense não, beleza? Mas fora de casa conseguiu aí um empate contra o Atlético Mineiro, que foi até um gol no final. Conseguiu a vitória de 4-0 sobre o Vasco e acabou perdendo para o Atlético Paranaense, também normal, tomou a virada do Atlético Paranaense. Beleza? Esse é o cenário que a gente tem hoje do Atlético Goianiense e a equipe do Criciúma, beleza? Alguns dados que eu acho importante frisar aqui para vocês e mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui, voltou, pronto. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? A média de gols dessas equipes, principalmente eu listei aqui somente o Campeonato Brasileiro e somente o Atlético Goianiense jogando em casa e o Criciúma jogando fora, é uma média de gols bem interessante, né? O Atlético Goianiense tem uma média de gols sofridos dentro de casa de 2 gols. Então é uma média muito alta de gols sofridos realmente do Atlético Goianiense, tá? Já o Curitiba tem uma média de gols marcados bem interessante. Essa média está muito alta por conta do jogo do Vasco, obviamente. Mas eles conseguiram marcar em todos os confrontos fora de casa, né? Inclusive, seus jogos têm uma média também muito favorável para gols. Sabendo disso, eu gosto de algumas opções para esse confronto, né? Que é justamente voltado para o mercado de gols. Ok? Só para mostrar aqui para vocês, ó, 88% dos jogos dessas duas equipes aconteceu pelo menos o acima de 1,5. Né? O Brasileirão está com a média de gols bem alta nesses últimos jogos. Aquilo que eu falei para vocês de gols marcados, né? O Criciúma tem uma média de gol marcado fora de casa bem interessante, marcou em todos os jogos. E o Atlético Goianiense concedeu gols em todos os jogos dentro de casa. Então, o Atlético Goianiense tem uma defesa muito fraca. É o problema da equipe, de fato, do Atlético Goianiense, é sua defesa. E aí eu gosto de olhar esse cenário de gols para esse confronto, beleza? Para mim é um mercado bem interessante, além do mercado de cartões para o Atlético Goianiense também, que é outro mercado interessante. O Atlético Goianiense toma pelo menos 2 cartões todos os jogos, tá? Então tem aí 2 mercados para a gente poder trabalhar. 3 mercados na verdade, né? Abrindo aqui na VideBet, beleza? Onde a gente está tendo odds melhores para pré-jogo, principalmente para pré-jogo. E aí você compara também com a Bet365, tá? Mas é uma casa que eu estou utilizando muito para o pré-jogo. É essa casa da VideBet. Gostei muito das odds, ok? E só para mostrar para vocês aqui, ó, 2 mercados que eu gosto bastante. O primeiro mercado é para o Atlético Goianiense marcar gol. O Atlético Goianiense nos últimos jogos melhorou bastante e vem marcando muitos gols. Então tá pagando 1,21. Dá para utilizar como uma opção, tá? O Atlético Goianiense para marcar um gol. Outra opção que eu gosto bastante, que está com odds bacana, é para o Criciúma marcar um gol, tá? Tá pagando 1,57, tá uma odds também interessante demais, tá? Para o Criciúma marcar um gol. Lembrando que o Atlético Goianiense, em todos os jogos, eles sofreram gol, tá? Ele concedeu pelo menos um gol em todos os jogos, até mesmo dentro de casa. Já o Criciúma marcou gols em todos os jogos, beleza? 100% dos jogos o Criciúma conseguiu marcar gols, inclusive com o Bolazier, né? Que tá jogando bem pra caramba. Então eu gosto dessa opção do Criciúma. Não vou utilizar essa opção no pré-jogo, porque eu quero levar pro ao vivo para observar como é que vai estar o Criciúma, como é que vai estar a postura do Criciúma, beleza? Mas é uma excelente opção, sem sombra de dúvidas, e tá pagando bem, tá pagando 1,57. Ok? E outro mercado que eu falei para vocês que vocês podem também estar utilizando é o mercado de cartões. Ambos os times tomar cartões e principalmente o Atlético Goianiense está tomando 2 cartões ali, tá? Essas são as opções que eu gosto de trabalhar esse jogo do Atlético Goianiense contra a equipe do Criciúma. Para mim é de fato a melhor opção, tá? É a melhor opção. Continuando aqui com as nossas análises, né? Vou partir para o próximo jogo, que é o jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Um jogo também muito interessante. São duas equipes que estão brigando lá na parte de cima da tabela, né? O Botafogo é o líder aqui com 19 pontos, ultrapassou agora diante da vitória sobre o Grêmio. E o Atlético Paranaense, que empatou, vem de um empate contra o Flamengo dentro de casa, tá com 17 pontos, né? Tá muito embolado aqui, tá todo mundo perto aqui. E realmente nessa rodada 10 a gente vai ter um Palmeiras, né, brigando contra o Bragantino nessa parte de cima aqui para brigar por essas primeiras colocações.
A gente vai ter o confronto do Botafogo contra o Atlético Paranaense e a gente vai ter o confronto do Flamengo contra o Bahia. Então vai ter confrontos ali que a gente diz que é disputa de 6 pontos, né? Disputa de 6 pontos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá? O Botafogo dentro de casa é um dos melhores mandantes, ok? O Botafogo tem 4 jogos dentro de casa, 3 vitórias e 1 derrota. A derrota foi contra o Bahia, né? Um jogo até com muita polêmica lá no início da rodada, beleza? Do campeonato. O Botafogo marcou 8 gols, né, nesses 4 jogos, sofreu 3 gols, ok? Já o Atlético Paranaense fora de casa cai muito de rendimento, né? Cai bastante. De 4 jogos, o Atlético Paranaense venceu 1, empatou 1 e perdeu 2. Tem uma média de 3 gols feitos e 4 gols sofridos, ok? Esses são os números que a gente tem dos times dentro e fora de casa. Algo que eu quero destacar para vocês aqui, para esse jogo, né, do Atlético Paranaense contra o Botafogo, é que o Botafogo, quando joga dentro de casa, realmente tem uma evolução, uma média de gols muito alta, né? Uma média de gols aí de 2 gols feitos por jogo quando joga dentro de casa, quando é o mandante. Então eu gosto muito de estar de olho nesse cenário de gols, tá, pro Botafogo. Então eu gosto do cenário pro Botafogo pelo menos marcar um gol e eu gosto de outro cenário também que é de escanteios. O Botafogo tem uma das maiores médias de escanteios do Brasileirão, né, nesse início. Muito por conta do estilo de jogo. São jogadores muito rápidos, né? Nós temos ali o Júnior Santos, nós temos o Luiz Henrique, os laterais apoiam bastante, né? Então tem muitas finalizações de fora da área, muitos cruzamentos agora com a volta do Tiquinho. Por isso que a equipe do Botafogo, que está muito bem, tem uma média de cantos bastante alta. E eu acredito que dentro de casa eles vão realmente propor jogo, vão realmente para cima dos seus adversários, tá? Então eu gosto de uma opção aqui para esse jogo, que é para o Botafogo marcar um gol e trabalhar também o mercado de escanteios. Então, se você vir aqui em criar aposta, né, você vai ter a opção do Botafogo marcar, ok? E também dos escanteios. Vamos ver quanto é que tá pagando, tá? Que é uma opção que eu gosto realmente bastante. Beleza? Vamos lá, escanteios das equipes. Vou botar aqui pro Botafogo fazer pelo menos 4 cantos, ok? Botei aqui, ó, pro Botafogo fazer 4 cantos. E também vou colocar pro Botafogo marcar pelo menos um gol, tá? Pagando 1,55. Na minha opinião, essa é uma excelente aposta, visto que o Botafogo em todos os jogos dentro de casa marcou gols e também na maioria dos jogos dentro de casa, principalmente no Brasileirão, tá fazendo uma média aí de 4 cantos, tá? Como eu falei, dentro de casa eles são uma das equipes que mais tem cantos no Brasileirão, tem a melhor média de cantos do Brasileirão dentro de casa, então vale a pena a gente estar de olho nesse cenário, tá? 4 cantos do Botafogo e também para marcar um golzito, beleza? Pagando 1,55, uma excelente opção. Só para vocês darem uma olhada aqui, ó, inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, desse jogo do Botafogo, teve o jogo agora, o último jogo deles dentro de casa foi contra o Fluminense. E, cara, foi um amasso, um verdadeiro amasso do Botafogo para cima do Fluminense, né? Foi um jogo que terminou 1-0, mas era um jogo que poderia ter acontecido vários e vários gols, porque o Botafogo de verdade amassou a equipe do Fluminense. Beleza? Só para mostrar a média de cantos do Botafogo nesse jogo, que foi o último dentro de casa. Ó, eles tiveram 14 escanteios, tá? Olha a quantidade de finalizações gigantesca, né? Um amasso para cima da equipe do Fluminense. Obviamente aqui contra o Atlético Paranaense eles vão sofrer mais com o contra-ataque, porque o Fluminense nessa partida não conseguiu sair, não conseguiu gerar perigo pro Botafogo, só teve uma chance, né, uma finalização, não teve nenhum chute no gol, né, o Fluminense está aqui zerado, mas teve uma chance clara que foi uma bola na trave, né, do Marquinhos, depois de um cruzamento ele cabeceou na trave, perdeu o gol na verdade, mas o Botafogo foi muito superior e vem marcando bastante essa equipe do Botafogo. No último jogo também eles acabaram vencendo a equipe do Grêmio, né, jogando fora de casa em Curiacica. O Botafogo que vem aí dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Então realmente esse time do Botafogo tá absurdo, tá jogando demais. Tem que bater palmas pro técnico do Botafogo. Tá um dos melhores trabalhos que tá fazendo aqui no Brasileirão, sem sombra de dúvidas. Partindo aqui para Fortaleza e Grêmio, são duas equipes que tá muito difícil de apostar neles porque vem oscilando bastante. O Grêmio tem 7 jogos, né, teve 2 vitórias e 5 derrotas. O Grêmio não empata, ou perde ou ganha, né, e a maioria das vezes perde. E o Fortaleza, em 8 jogos, tem 4 empates, 2 derrotas e 2 vitórias. O Fortaleza ainda tem que ver qual é a provável escalação deles, né? Ainda não consegui encontrar a provável escalação.
Jogadores que fazem muita diferença ali, o Moisés principalmente é um cara que vem brilhando muito, que vem jogando bastante. Então cuidado com esse jogo, beleza? Só vou mostrar aqui alguns números para vocês, mas eu resolvi fazer com que esse jogo levasse para o ao vivo. Então vou analisar no ao vivo, realmente, sem criar viés, né? O que é que eu digo quando criar viés? É sem já ir com a parada certa de apostar. Vou estar a favor do Fortaleza, vou estar a favor do Grêmio, vou apostar em gols. Não, eu vou realmente observar o que é que está acontecendo dentro de campo para daí então tomar uma decisão. Beleza? Em relação a gols, o Fortaleza sempre dentro de casa vem marcando gols, mas vem tendo muita dificuldade na criação. Por mais que a defesa do Grêmio seja uma defesa muito frágil, eu não confio tanto na equipe do Fortaleza. Mas pode-se olhar sim um cenário de gols, tá? Aqui. E o cenário de escanteios, beleza? São duas equipes que têm uma média bem legal de escanteios, principalmente a equipe do Fortaleza, quando joga dentro de casa, né, com a média de 6 cantos. Mas o Grêmio também sempre é um time que contra-ataca bem, que também tem pontas muito rápidos, né? Jogando com o Pavon ali. Tem um garoto também que tá, esqueci agora o nome do garoto, mas que tá entrando muito bem, tá jogando muito bem. E é um cara que gera muito perigo. O Grêmio também usa muito das finalizações de fora da área, então é um time que sempre tá gerando muitos escanteios. Mas é um jogo que eu não quero recomendar nada para vocês, e eu quero que vocês assistam o jogo de mente limpa para poder apostar, porque realmente são duas equipes que estão oscilando muito dentro do campeonato. O Grêmio ainda não venceu fora de casa e o Fortaleza dentro de casa também não vem tendo boas atuações, né? A culpa era da Copa do Nordeste, já ganhou a Copa do Nordeste. Vamos ver como é que vai estar se comportando a equipe do Fortaleza a partir de agora. Por isso que eu não quero recomendar nada para vocês, ok? Já o São Paulo vai enfrentar o Cuiabá, né? O Cuiabá que deu também um avanço na tabela aí, né? Conseguiu marcar. O Cuiabá que não vinha marcando gols e agora o Cuiabá é goleador, né? O Cuiabá que tá goleando nos últimos jogos. Só para mostrar aqui para vocês, ó. O Cuiabá ganhou de 5-2 do Criciúma. O Cuiabá não vinha marcando no Campeonato Brasileiro. Do nada foi lá e marcou 5 gols no Criciúma. E contra o Fortaleza também ganhou de 5-0. O Fortaleza teve 2 expulsões ainda no primeiro tempo. Vale a pena frisar isso, né? Por isso que teve esse placar aí bem elástico de 5-0. Em 2 jogos, eles fizeram simplesmente 10 gols a equipe do Cuiabá. Por isso que a média de gols aqui, ó, gols marcados é de 11 gols, né? E só tem duas vitórias, que foi justamente essas 2 goleadas. Fora isso, o Cuiabá, desculpa, só tinha marcado um golzinho, beleza? E vai enfrentar a equipe do São Paulo. O São Paulo é uma das melhores equipes defensivas do Campeonato Brasileiro. Aí você pode olhar, pô, Marcão, mas eles tomaram 8 gols, né? Tomaram 2 gols agora contra a equipe do Corinthians. Mas eu tô falando isso porque é uma equipe que realmente, depois da chegada do Zubeldia, vem pressionando todo mundo, né? Vem surpreendendo todo mundo, porque simplesmente o São Paulo não perde, né? O São Paulo não perde. Só para mostrar para vocês aqui, ó, a última derrota do São Paulo foi contra a equipe do Flamengo, que ainda era o Carpini, tá? Depois daqui o Zubeldia assumiu, beleza? E depois disso o São Paulo não perdeu. E detalhe, o São Paulo enfrentou o Palmeiras, o São Paulo teve toda a campanha, né, na Libertadores, né, onde também não perdeu. Enfrentou o Fluminense, onde venceu dentro de casa. Enfrentou o Cruzeiro, onde venceu dentro de casa. Enfrentou o Internacional, enfrentou o Corinthians e não perdeu. Os 2 jogos fora de casa. Esse jogo contra o Corinthians, o Zubeldia reclamou bastante devido à condição física dos jogadores, porque eles jogaram dia 13 e depois dia 16 foram jogar um clássico, né, que não teve tempo de se preparar muito bem para esse confronto. Mas foi um confronto contra o Corinthians onde o São Paulo saiu na frente, né, depois sofreu o empate, depois saiu na frente, fez outro gol e depois sofreu o empate. Ainda o Corinthians teve um jogador expulso, o São Paulo teve muitas chances, poderia ter virado o jogo, feito 3-2, né? Inclusive eles conseguiram até fazer o gol, mas o gol foi anulado devido a impedimento ali no final e acabou não saindo com essa vitória, mas de verdade pelo jogo o São Paulo merecia essa vitória de verdade, tá? Agora o São Paulo vai enfrentar o Cuiabá. Como eu falei, o São Paulo vem num retrospecto muito forte, um retrospecto muito positivo. O Cuiabá teve essa vitória contra a equipe do Criciúma, né? Mas o Criciúma vem passando por falhas defensivas. Eu não acredito que o Cuiabá vai ter essa fragilidade, né, defensiva pela frente. Pelo contrário, ainda mais o jogo sendo no Morumbi. Por isso que eu gosto muito de estar a favor do São Paulo, da equipe do São Paulo, tá? Eu fiz uma aposta para esse jogo, foi uma aposta
onde eu acabei pegando uma cotação melhor, né? Porque aqui na VideBet estava pagando 1,49 São Paulo. Agora a linha ajustou para 1,45. Mas uma opção que eu gosto bastante de utilizar aqui é o handicap, tá? O handicap menos 0,75, que é esse handicap aqui, ó, pagando 1,54. O que é que isso significa? Se o São Paulo vencer por um gol, a aposta você tem meio green, tá? Você tem meio green. Se o São Paulo vencer por 2 gols, você tem green. Em caso de empate ou derrota do São Paulo, você acaba perdendo a aposta, beleza? Então eu gosto dessa opção para pré-jogo. Aqueles que gostam de pegar uma cotação melhor no ao vivo, né? É esperar o jogo começar, esperar a odds do São Paulo subir, né? Para você pegar ali uma cotação 1,55, 1,60, que é a cotação que eu geralmente pego. 1,60 ali, 1,55, tá? Então essas são as opções que eu tenho para esse jogo, a que eu mais gosto, beleza? Ah, Marcão, dá para utilizar, por exemplo, outros mercados alternativos para complementar odds? Cara, dá para você acrescentar uns escanteios, dá para você acrescentar uns cartões, mas é algo que já eleva bastante o risco, né, ali do jogo, do confronto, da sua aposta, né? Então já eleva um pouco mais o risco, mas dá para trabalhar uns cantinhos aqui para o São Paulo pelo menos fazer 3 cantos também, é uma boa opção, tá? É uma boa opção para você trabalhar, beleza? Continuando aqui, e agora eu vou dar uma acelerada, nós temos mais alguns jogos. Eu já vou adiantar logo, o jogo do Internacional contra o Corinthians e de Cruzeiro e Fluminense é um jogo que eu também não vou criar viés, tá? Eu vou levar pro ao vivo. Primeiro porque o Cruzeiro dentro de casa tá jogando muito bem, beleza? O Cruzeiro venceu os 3 jogos dentro de casa e o Fluminense está num processo que é uma certa crise, né? O Fluminense não consegue vencer, o Fluminense está na zona de rebaixamento e defensivamente é um time muito ruim e ofensivamente é um time muito previsível. Então o Cruzeiro, nesse momento, dentro de casa, na minha opinião, é favorito para sair com um empate diante do Fluminense. Mas esse time do Fluminense tem muita qualidade e a qualquer momento pode surpreender, tá? O time do Cruzeiro é um bom time, mas não é lá esse time todo, tá? Então tenha cuidado. Eu, particularmente, decidi trabalhar no ao vivo sem criar viés. Internacional e Corinthians, a mesma coisa. O Corinthians está vivendo uma crise, né, interna, fora de campo, e essa crise, querendo ou não, afeta dentro de campo. Né? O Corinthians nesse jogo vai estar sem o Carlos Miguel, né? Foi expulso, tomou o 3º cartão amarelo, então vai estar fora desse confronto. É um baita desfalque porque ele vem salvando o time em várias situações. E o Internacional é aquilo, voltou agora a jogar, né, como o Grêmio, então é algo que a gente ainda não deve confiar muito no Internacional. Por isso que é um jogo que eu prefiro trabalhar no ao vivo, beleza? E o outro jogo que nós temos aqui, e ainda faltam os outros jogos que eu vou comentar com vocês também, né? Juventude e Vasco da Gama. Cara, o Juventude é uma das melhores equipes, tá? Do Brasileirão, uma das equipes que eu mais gosto de apostar, principalmente quando joga dentro de casa. O Juventude, ele dentro de casa, ó, ele teve 4 partidas, teve duas vitórias e 2 empates. Eles não perderam e só tomaram 2 gols. Isso para mim é o grande pilar do Juventude quando joga dentro de casa. É o pilar defensivo. A equipe simplesmente não é difícil tomar gols, beleza? Já o Vasco da Gama, fora de casa, o Vasco ainda não perdeu. Quer dizer, o Vasco ainda não venceu, né? Tem 4 jogos e 4 derrotas, sofrendo 7 gols e marcando apenas 2. Então, assim, é uma equipe que dentro de casa é uma das melhores, que ainda não perdeu, contra uma equipe que fora de casa ainda não venceu. Então eu gosto da opção do Juventude com empate, tá? Ou Juventude empate anula. Para mim, essas duas opções são as melhores para esse confronto. Eu não consigo ver o Juventude perdendo hoje para o Vasco da Gama, tá? Devido ao que vem apresentando, o que vem jogando e a fortaleza defensiva da equipe do Juventude. Então, Juventude e empate para mim é a melhor opção. Juventude empate anula também é uma ótima opção. Mas sempre trabalhe com o empate como proteção, tá? Porque esse jogo tem uma cara de empate muito grande mesmo. A equipe do Vitória enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro contra o Palmeiras, né, que sofreu uma goleada agora. O Atlético Mineiro teve a expulsão do Hulk, que está fora do próximo jogo. E no final do jogo ainda teve a expulsão do Paulinho, que também estará fora do próximo jogo. Então, os 2 atacantes do Atlético Mineiro estarão fora da partida. Através disso, não dá para a gente poder fazer uma entrada confiável nesse confronto, né? Porque tudo realmente pode acontecer nesse jogo. Justamente por conta do Atlético Mineiro estar sem os seus 2 atacantes, beleza? E o Vitória vem de uma vitória dentro de casa, né? Até que fim o Vitória venceu. Não quero que o Vitória caia, porque eu quero assistir jogos aqui na Bahia, que é do lado, né? Eu sou de Sergipe. Então é um confronto que a gente vai analisar no ao vivo, tá, galera?
Flamengo contra o Bahia, jogo duríssimo para o Flamengo. O Flamengo que conta com a volta, provavelmente, do Ayrton Lucas e do Cebolinha. Para o Flamengo isso é muito importante, porque né, o Fabrício Bruno, ele tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso desse jogo agora. Então o Léo Pereira volta para a zaga ao lado do Davi Luiz, o Léo Ortiz vai permanecer como volante, né? E aí tem a entrada do Ayrton Lucas, que é um cara que apoia bem mais, e do Cebolinha também, que está vivendo um momento muito bom, né? Realmente decidindo os jogos, sendo um dos melhores jogadores e muitas vezes o melhor jogador do Flamengo dentro de campo. Então, para mim, o Flamengo ganha muito, né, com isso. Vai jogar no Maracanã. Provavelmente vamos ter um Maracanã lotado, né, contra um Bahia que vem muito bem. O Bahia não perde, né? É impressionante. O Bahia não vem perdendo de jeito nenhum. Mas o que aconteceu no último jogo contra o Criciúma foi que o Criciúma teve um jogador expulso. O Criciúma abriu 2-0, tomou o gol do Bahia, teve jogador expulso e sofreu um empate, tá? O Bahia é uma boa equipe defensivamente, porém eu vejo um ataque do Flamengo muito forte, velho. Muito forte. Para esse jogo, eu gosto de algumas opções aqui, tá? Para mim, a melhor opção é o Flamengo empate anula. Eu gosto muito dessa opção, Flamengo empate anula. E dá para juntar com o Palmeiras empate anula também. Para mim, é uma duplinha bem legal, uma duplinha bem bacana. E eu vou comentar já já o jogo do Palmeiras com vocês. Para quem quer arriscar um pouco mais, dá para ir na vitória do Flamengo, que também não é nenhum problema, beleza? Já o jogo do Palmeiras contra o Bragantino é a mesma situação do Flamengo com o Bahia, né? O Bragantino também é uma equipe muito chata, mas é uma equipe mais frágil defensivamente do que um Bahia, por exemplo, beleza? E o Palmeiras, por mais que se complica muitas vezes contra o Bragantino, e por mais que perdeu muitos jogadores, cara, o Palmeiras é impressionante a força do Abel, velho. Eu tenho que bater palma pro Abel. E esse é um jogo que eu vou estar em campo, tá? Eu vou estar assistindo o jogo do Palmeiras contra o Bragantino lá no estádio do Palmeiras. Estou indo para São Paulo. Vou acompanhar esse jogo, beleza? E eu gosto muito da opção do empate anula junto com o Flamengo. É uma duplinha excelente, né? Na Vadbet, inclusive, está pagando muito bem. Inclusive, já vou fazer logo essa aposta aqui com vocês, tá? Aqui, ó. Fazer essa aposta já com vocês, beleza? Do Palmeiras empate anula. Ok, pagando aqui, ó, 1,22. Palmeiras empate anula aqui. E também o Flamengo empate anula, que é uma excelente opção também aqui. Eu gosto bastante contra o Bahia, jogando no Maracanã, tá? São as duas melhores equipes disparadas do Brasileirão ao lado do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro eu só não vou no empate anula porque tá sem os caras. Senão seria também uma excelente opção. Tá pagando 1,51, galera. Vou estar colocando aqui, né, R$1.000, sempre dentro da minha gestão, que é uma unidade. Beleza? Minha unidade é R$1.000. Você vai colocar a sua opção também, a sua unidade, beleza? Dividindo a sua banca, isso é muito importante, beleza? E quem quiser ir também, dá para ir na vitória do Flamengo e vitória do Palmeiras. Eu também vou estar colocando um dinheirinho nessas duas opções, beleza? Galera, tamo junto. Aqui nós concluímos a rodada do Brasileirão. Espero ter ajudado bastante vocês. Né? Como eu falei, vai ser uma análise detalhada, minuciosa aqui. E eu não tenho dúvidas que vai ajudar bastante cada um com vocês aqui com essas análises, tá? Se você não me segue nas redes sociais, me siga aqui. Eu vou deixar aqui na descrição. E outra, vamos pra cima causar essa revolução que vai ser incrível.